Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, nessa segunda-feira. Você nos acompanha sempre logo após o Dois Toques, nossos programas com painéis, debates e análises sobre os temas do momento, os assuntos que impactam a nossa sociedade. Cruzando as Conversas pelos canais 24 e 524 da NET. E pelas redes sociais, @RDCTV Digital. É só procurar no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Os nossos programas anteriores estão lá no YouTube e também no Facebook. Não deixe de acompanhar a qualquer momento através dos mais diversos meios em que a RDC TV se faz presente. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje nós vamos falar sobre alternativas de desenvolvimento para os municípios. O Brasil vive uma crise, o Rio Grande do Sul vive uma crise, os municípios vivem as suas próprias crises e, na maioria das vezes, os municípios é que acabam desassistidos, porque eles têm as maiores demandas e os que têm menos recursos. Então nós vamos tratar sobre este assunto hoje aqui no programa. E nós vamos continuar tratando sobre isso em muitas edições do Cruzando as Conversas, porque é nos municípios que as coisas acontecem, né? A União e os estados são abstrações jurídicas. O município é uma coisa real, tem prédio, prefeitura, né? As coisas realmente acontecem nos municípios. Então, quando você tem um problema relativo à segurança, você vai necessariamente reclamar no seu contexto. Mas muitas vezes o contexto é muito mais amplo do que esse e envolve outros atores. Então, nós temos que trazer o tema para a municipalidade. Infelizmente, no Brasil, nós vivemos uma federação de Araque, uma federação para inglês ver. E é por isso que nós estamos abordando este assunto sempre com uma postura de defesa de uma verdadeira federação aqui no nosso país. Para tratar deste tema, eu convidei hoje, aqui no programa, o prefeito de Taquari, vice-presidente da FAMORS, Emanuel Hassen de Jesus. Prefeito, bem-vindo aqui ao Cruzando, é um prazer recebê-lo, boa noite. Boa noite aos colegas de mesa. É um prazer estar aqui contigo e com a tua audiência aí, debatendo este tema aí que é importantíssimo para nós todos. Muito bem. Quem eu também tenho o prazer de receber é o Regis Cel Halbert, que é empresário, diretor da Exatron e também da Abini. Regis, muito bem-vindo, boa noite, prazer receber o amigo. Boa noite, Macalossi. É um prazer estar aqui debatendo, principalmente sendo diretor da Abini, olhando pelo lado da inovação e olhando pelo lado da indústria, né, que tanto tem sofrido no nosso país. Perfeito. E por fim, quem está aqui também é o Nasser Souza Mohamed, que é diretor de Ciência, Tecnologia e Atração de Investimentos da Prefeitura de Canoas. Eu havia convidado originalmente o prefeito Luiz Carlos Busato, mas em virtude de uma agenda que surgiu na manhã desta terça-feira, o prefeito não pôde se fazer presente e ele designou o Nasser para participar aqui do nosso programa. Nasser, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, Guilherme, Maneco e o Regis da Exatron, nosso empresário lá de Canoas. É uma satisfação estar aqui representando nosso prefeito, a nossa vice-prefeita Gisele, o meu secretário, o Ayrton Souza. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. E eu também quero fazer a referência ao fato de que convidamos também para a edição de hoje do programa o prefeito de Gravataí, Marco Alba, mas o prefeito não pôde se fazer presente também porque havia um compromisso hoje, que é a Feira do Livro de Gravataí, que é um evento muito importante lá na cidade de Gravataí. Começa hoje e o prefeito Marco Alba, infelizmente, em virtude desse compromisso, também não pôde se fazer presente. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter um painel muito interessante aqui.
E o prefeito Luiz Carlos Busato e o prefeito Marco Alba já estão desde já convidados para participarem futuramente aqui do nosso programa. Quero mandar aqui um abraço também para o meu querido Lúcio Vaz, da revista Em Evidência, que fez a interlocução para a vinda do prefeito Emanuel aqui no programa. Então, um abraço, Lúcio, obrigado pela sua presteza e pelo seu auxílio aqui na montagem da edição de hoje do nosso programa. Muito bem, vamos falar sobre esse tema que eu considero de uma importância muito, muito grande, que é o desenvolvimento econômico. E eu vou começar pelo Regis, que vem da iniciativa privada, e nós sabemos que a riqueza é produzida através do ato de empreender, seja ele a partir do trabalhador, seja a partir do empresário. O trabalhador também é um empreendedor de alguma maneira. Ele é um empreendedor de um elo mais fraco, mas é um empreendedor. Afinal de contas, ele arrisca a sua capacidade individual, colocando à disposição o fruto do seu trabalho. Eu pergunto a ti, como é que você está observando nos municípios a possibilidade de contornar uma crise que já dura muito tempo aqui no Brasil? Nós temos visto, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, vultuosos recursos saindo, e isso não é positivo para ninguém, né? Vamos lá, Regis. Pois é. Então, nós temos uma guerra fiscal muito grande, municípios, estados e juntando a federação. E o Rio Grande do Sul tem sofrido bastante nos últimos anos aí do que tem acontecido dentro de uma questão toda que eu costumo brincar, né, que no Rio Grande do Sul nós temos um problema de achar que nós somos mais do que realmente somos, né? E outros estados têm levado empresas nossas aí devido a alguns ranços que nós temos na esfera política e de entendimento do que é desenvolvimento e principalmente na questão de política industrial. Então, como diretor da BINE, a BINE é uma associação da indústria eletroeletrônica. A eletrônica hoje é uma indústria transversal que, na verdade, dá base de sustentação para todo o desenvolvimento de tecnologia dos demais setores da economia. Sim. E nisso, nós aqui temos no estado mapeado em torno de 190 empresas do setor de eletroeletrônica. E temos desenvolvido para que essas empresas fiquem aqui no estado. O cluster de automação e controle do Parque Canoas de Inovação é um exemplo de um trabalho que a BINE fez, isso lá em 2013, onde buscou, dessas 190 empresas que existem no país, aquelas que teriam interesse de participar de um cluster de tecnologia e inovação. E aí nós saímos, nesse momento, a buscar os municípios da Grande Porto Alegre, e Porto Alegre inclusive, para ver onde é que nós poderíamos instalar esse cluster. Perfeito. Muito bem. Vamos lá. Sua avaliação aí desse contexto. Olha, tendo em vista as dificuldades econômicas que o Brasil vem enfrentando desde 2015, 2014 por ali, nós assumimos o governo agora em 2017 e o prefeito Busato, ele preocupado com essa situação para manter a arrecadação, porque hoje nós somos muito dependentes da Petrobras, né, da refinaria Alberto Pasqualini, e já tinha um trabalho, que aí também vamos valorizar o governo anterior, que desenvolveu um projeto maravilhoso que foi através... ignorância, só para trazer esse ponto já que tu mencionaste, quanto Canoas recebe royalties do petróleo? Olha, em valores eu não sei te dizer, mas representa muito para Canoas, tá? E com a reforma tributária, nós estamos sujeitos a perder, que eu participei de uma reunião da Secretaria da Fazenda, em torno de 100 milhões de reais ano, se for da forma que está sendo proposta essa reforma tributária. Então, visando essas mudanças todas na economia, a gente está desenvolvendo um trabalho de atração de novos investimentos e a manutenção das empresas que já estão no município, né? Por exemplo, a gente tem a lei do Fundecam, que é o Fundo Municipal de Canoas, que agora em 2018 nós fizemos uma reformulação, ela já é desde 2011, e nós fizemos várias melhorias nela, né? Que antes tu tinha ou os benefícios econômicos ou os outros benefícios fiscais. Então nós
vamos conceder os dois benefícios, tanto os econômicos como os fiscais, para trazer empresas, né? Mas falando assim do PCI, que é a parte que o Regis começou a sua introdução ali, foi um projeto gestado lá em 2010, onde foi contratado o arquiteto Jaime Lerner, né, que desenvolveu o projeto. Lá é na Fazenda Guajuviras, são 550 hectares, sendo que desses 550, 50 foi destinado ao presídio, né, a PECAM de Canoas, né, com seus módulos, 250 hectares para um parque ambiental, porque lá tem áreas de preservação e conservação, né? E também daí mais quase 260 hectares para as empresas de tecnologia e serviços, né? Porque um parque desse tamanho vai precisar de hotel, restaurante, serviços para atender as empresas. Então, e também foi contratada a empresa CERT, que fez todo o master plan, fez todo o levantamento socioeconômico da região, e verificou-se a vocação de Canoas, porque ela está bem centralizada num eixo de 150 quilômetros que vai de Porto Alegre a Caxias do Sul, onde foi feito esse estudo de viabilidade, né? Uhum. E as empresas, através da BINI e da CERT, identificaram que Canoas tinha esse potencial para abrigar esse cluster industrial. E daí foram várias tratativas, aperfeiçoamento das leis, né, a Câmara de Vereadores, então houve um chamamento público. Então, foram vários passos, né, que na iniciativa privada é mais rápido, mas que no poder público às vezes demora um pouco, mas saiu. Né? E quando a gente assumiu o governo em 2017, o projeto estava estacionado, porque foi bem na transição e por problema de caixa as obras estavam paradas. Mas aí em março a gente retomou as obras e em um ano as empresas já estavam instaladas e funcionando, em 2018. Beleza, hein, Regis? Sem dúvida ali, nós começamos a tratar com a prefeitura em dezembro de 2013, né? Isso ali com 27 empresas mapeadas naquela época. Depois, em maio de 2015, saiu o edital lá para o parque. Em outubro de 2015, saiu o resultado e em janeiro a disposição dos lotes, né? Isso em 2016. E é como o Nasser disse, nós começamos aí nesse... Sempre lembrando, né, diz que o horizonte para um empresário, o horizonte de investimento para o empresário não pode ser tão distante. Quer dizer, existem prazos, claro, existem prazos burocráticos, sem dúvida. Devem ser respeitados, a legislação deve ser seguida, sim. Mas, às vezes, existem burocracias em excesso que acabam retardando investimentos. Né? Sem dúvida, mas Canoas sempre teve uma ação muito enfática e proativa dentro de sanear todas as dificuldades, né? O Nasser, quando entrou, e estava nos assessorando já lá para a fase de obra, tudo o que requer uma obra. E, sem dúvida, assim, nós tivemos uma assessoria sempre por Canoas de uma forma sem igual. Começamos lá com 27 empresas interessadas no primeiro edital e depois entrou a crise, né? Em 2015 começou a crise. E nisso, nós acabamos depois com 5 empresas sendo selecionadas para essa primeira fase do Parque Canoas de Inovação. Muito bem. Prefeito Maneco. Pois é, tu sabe que há uma diferença enorme aqui, né, no desenvolvimento econômico dos municípios no nosso estado, porque nós temos um diferencial dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, a grande maioria são de pequenas cidades, né? Tanto que o projeto aí do governo federal para possibilidade de extinção dos municípios iria atingir aí 230, arredondando, municípios do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ia ser o estado mais atingido. Mais atingido, pode ser, né? Porque o projeto está lá ainda em tramitação. Então, são situações diferentes, realidades diferentes, no estado que tem, no interior especialmente, uma economia voltada na agricultura familiar, produção de grãos, etc. Né? E que isto tem que ser levado em consideração na questão do desenvolvimento. Aí tu soma isto, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais burocráticos do país, né? As dificuldades
para obtenção de licença ambiental, para abertura de empresa. Isso não é deste governo ou daquele, isso Histórico. é histórico, né? E que a maioria que passou, cada um mexeu um pouco, mas ainda não há um horizonte que possa dar a agilidade necessária para esse tipo de situação, né? E isso acaba, sim, atrapalhando, né, muitos investimentos também na área agrícola, que hoje também dependem de licenças ambientais, enfim, né? Vai fazer um aviário, depende de licença ambiental também, que há 20 anos atrás, né, não precisava. Então, eu não tenho dúvida que o Rio Grande do Sul precisa avançar muito nesta questão de diminuir a burocracia, e aí Canoas é sim um dos exemplos municipais nesse sentido, Taquari também avançou muito, e várias outras cidades do Rio Grande do Sul, especialmente aquelas que fizeram parceria com o Sebrae, que é um parceiro enorme na diminuição da burocracia nos municípios, né? O Rio Grande do Sul precisa alinhar uma política de desenvolvimento e que tem que transpassar os governos, e que isso também não tem acontecido. Cada governo que entra resolve mudar a política de desenvolvimento do Estado, né, e a política burocrática de desenvolvimento. E aí, porque um fez, o outro não faz, aí leva um ano, 2 anos. Fez, não presta. Exato, aí leva 1 ano, 2 anos para o governo alinhar, e quando ele alinha, ele já está terminando, já vem o outro, né, e aí nós temos uma cultura de não reeleição, enfim. Né? Então, eu acho que o Rio Grande do Sul, ao contrário do que a gente diz que é, nós deveríamos amadurecer um pouco nesse sentido, porque nós precisamos alinhar algumas questões que são do Estado e não dos governos, para que a gente possa facilitar o desenvolvimento, para que a gente possa facilitar a atração de investimentos e para que a gente não ocorra da gente perder investimentos para outros estados, né, como ciclicamente tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul. Acho que nós temos um caminho longo e que os políticos, os empresários, enfim, as instituições do Estado precisam amadurecer nesse debate para que a gente tenha ações que sejam do Estado e não ações dos governos, para que a gente possa avançar nessa questão do desenvolvimento. Aí tu pega, por exemplo, a informação que saiu, né? Uma informação que é recente. 800 mil debandaram do Estado do Rio Grande do Sul para outras unidades federativas do exterior. Quer dizer, um êxodo de um Estado que é um Estado produtor, um Estado exportador. E convenhamos, dessas 800 mil pessoas, uma boa parte deve consistir em material humano qualificadíssimo. Quer dizer, se você consegue formar pessoas que podem fazer a diferença no mercado e essas pessoas não ficam aqui, você, na realidade, está perdendo qualquer perspectiva de desenvolvimento. 800 mil pessoas em uma década. Perde inteligência, né? Você perde inteligência. Capital intelectual. E o empresariado precisa disso, né? Nós temos universidades aqui no Rio Grande do Sul altamente capacitadas e formando gente de muita qualidade. E é como tu disseste. O pessoal vai para o Canadá. Muita gente saindo para fora do estado e fora do país também, né? Com certeza. Muito bem. Vamos pegar aqui, olha só que maravilha. Vamos ver se o Beto consegue mostrar. Trazendo aqui o exemplo, já que estamos aqui com a Prefeitura de Canoas e com a Prefeitura de Taquari. A Prefeitura de Canoas fez este belo trabalho de homenagem aos 80 anos da cidade, que completou esta data comemorativa no dia 27 de junho. Né, Nasser? Queria que tu falasse um pouco sobre esses 80 anos aí de Canoas e também sobre o que vocês têm feito lá na Prefeitura em termos de captação de recursos, investimento, desenvolvimento econômico. Vejam só que maravilha, né? Olha só. Muito bonito o livro. Depois vamos mostrar o trabalho aí desenvolvido na Prefeitura de Taquari. Vamos lá. Canoas é uma cidade que se desenvolveu, né, em torno da Petrobras e da base aérea, né? Ela pertencia à Gravataí há 80 anos atrás. Daí houve a sua emancipação e ao longo dos anos ela também foi se fortalecendo no polo metal mecânico, né? Nós tínhamos grandes empresas na área do polo metal mecânico. E Canoas foi uma cidade que era de segurança nacional, daí não tinha, os prefeitos eram indicados, e a partir do momento que começou a ter o processo, a abertura para as eleições, a gente começou a ter governos democráticos, né, eleitos pelo povo. E chegando na atualidade, vários governos que passaram, desde o saudoso prefeito Lagranha, né, a nossa cidade buscou sempre o desenvolvimento, né, e atrair novos empregos e empresas para a nossa cidade para atender a nossa população.
E visto essa grande necessidade, que a nossa população está quase chegando aos 400 mil, que os dados do censo estão muito defasados, lá consta 330 mil habitantes, mas se for fazer uma atualização do censo demográfico, nós já estamos com 400 mil habitantes aproximadamente. O que o Regis falou, nós contamos com uma boa estrutura na área da educação, nós temos 3 universidades, né? Temos o Instituto Federal, contamos com escolas de primeira linha, né? Então, na área da educação nós estamos bem e as escolas municipais também estão sofrendo bastante investimento, né? Então, a gente está buscando, através da educação, do aperfeiçoamento profissional, da qualificação, para atender essas grandes empresas que estão vindo, né? Pegar só mostrar aqui para o público, essa aqui é a refinaria Alberto Pasqualini, que fica ali em Canoas. Quando eu estava na escola, eu fui conhecê-la. As escolas fazem excursão ali na refinaria, né? Bem, então tá aí, só, né, onde se situa essa importante área aqui pertencente à Petrobras. Verdade. Vamos lá, continuando. Então, dentro desse crescimento de Canoas, também se viu a oportunidade da área da tecnologia, né, que vem ao encontro do PCI, né, que é uma oportunidade de mudar a matriz tributária de Canoas. Mas nós também não vamos abandonar a parte do polo metal mecânico. Para isso nós estamos ampliando o Jorge Lanner, que é um distrito industrial que já existe há 35 anos ali em Canoas, no bairro Niterói. Nós estamos com uma área de 77 hectares e nós vamos transformar em 308 lotes. E tem 6 áreas aqui que são áreas de 3, 4 hectares para condomínios empresariais. Então, em seguida, assim que sair lá do registro de imóveis o desmembramento, a individualização das matrículas, nós vamos oferecer para as empresas, nós vamos trazer bastante emprego para Canoas. Porque a gente tem uma população... Vocês preveem um valor de investimentos que sejam obtidos com isso? Olha, na parte da infraestrutura, nós com certeza vamos gastar em torno de uns 40 milhões de reais para fazer toda a parte de infraestrutura, né, para fazer os lotes, né, porque fica numa área que vai ter que sofrer toda uma transformação, que ela costeia o rio Gravataí ali, vão fazer vias de acesso, né? Tudo isso vai ser construído, e passa uma rede de gás, então toda uma infraestrutura, né, que nós estamos preparando para poder oferecer para essas empresas para irem para Canoas. Claro, quando tu faz uma atração de investimentos, tu tem que oferecer, digamos, boas condições. Boas condições. Né? E fora isso, a gente tem a lei do fundo. Não é mais aquele negócio, o terreno está vazio, vai lá se instalar. Não. Não é assim. Não, e uma das Ainda mais com esse negócio de disputa entre as cidades, né? Exatamente. Mas não é essa nossa questão. A gente não quer ficar roubando empresas de outros municípios. A gente quer atrair realmente investimento, se possível até de outros estados, para virem para Canoas, para trazer novas empresas aqui para nós, né? Então, esse é o objetivo desses investimentos que estão sendo feitos. Tem o PCI, tem o Jorge Lanner e fora as empresas que já estão instaladas no município, só que hoje elas estão dentro dos bairros e com a questão da vizinhança, né, o plano diretor está afugentando elas. Então, nós tivemos que construir essa opção delas saírem de dentro do bairro para ir para uma região totalmente industrial, né? Para não ficar também na perturbação. Daí começa a criar o impacto viário, da mobilidade, né? Que as empresas estão dentro dos bairros, então a gente está fazendo todo esse estudo dos trabalhadores que exatamente, saem, né? Tem toda essa questão aí que também pesa. E eu estava vendo aqui a Exatron, né? Isso. Exatron. Consegue botar aí na tela, Beto? Desde janeiro de 2018, quando nós estávamos para ir para Canoas, nós já começamos a contratar pessoal de Canoas, né? No início desse ano, nós botamos uma meta de atingir 45% de colaboradores de Canoas. Chegamos ali por agosto já com 50% de colaboradores de Canoas. E é bom ressaltar que o PCI hoje já emprega 500 pessoas. O que quer dizer PCI? Parque Canoas de Inovação. Parque Canoas de Inovação, perfeito. E outro ponto importante do PCI, nós começamos com a área de automação e controle, né, pela BINI, mas junto com a prefeitura e junto com o projeto que se tem do PCI,
é fazer a atração dos demais segmentos de inovação que existem, fármacos, medicinais, ou seja, nós queremos criar um ecossistema no PCI de inovação, isso fora de uma universidade como é o modelo de parques tecnológicos que se tem hoje. Perfeito. Tipo o Tecnopuc, da Unicinos, né? Então, não, nós queremos fazer algo exclusivo das empresas, sem estar vinculado à instituição, até mesmo porque nós temos 3 instituições, 4 em Canoas, daí se a gente preferir uma, vai deixar as outras de lado. Claro. Um ponto importante também, assim, ó, que quando as empresas foram para lá, também nós firmamos um compromisso com as universidades locais, lá a Uniriter, a Unilassalle, a Ubra, para que desenvolvêssemos inovação junto com as universidades também, coisa que nós estamos fazendo. Seria a tríplice hélice, né? Que é Exatamente. Que é a parte da academia, as empresas e o poder público. Então, as 3 formam a tríplice hélice. E hoje nós temos lá em Canoas o Comitê de Governança, que a gente está com as universidades, o poder público, o SEBRAE e as empresas agora depois a gente vai convidar elas através da Associação PCI, que ali adiante vai surgir, né, Regis? Sim, com certeza. Muito bem. Depois nós vamos voltar a Canoas, vamos falar um pouco sobre Taquari, que completou 170 anos no último dia 4 de julho, né, prefeito? Exatamente. George Washington resolveu copiar Taquari e proclamar a independência americana no mesmo data. dia. Então vamos pegar aqui também. Taquari. Também aqui a Prefeitura de Taquari desenvolveu esse trabalho aqui, mostrando os investimentos, né? Tá aqui, vou mostrar a página inicial aqui. Também aqui os investimentos. Né? Aqui, Zanck, eu gostaria que você falasse sobre isso, prefeito. Pois então, acho que esse Estamos falando de desenvolvimento econômico, acho que o Zanck é importante se tratar, né? Nesses 7 anos nossos lá de governo, acho que este é o grande empreendimento, grande conquista para a cidade e que demandou de nós um trabalho enorme, né, para um município de 27 mil habitantes, com um orçamento apertado de 60 milhões ao ano, para o tamanho da cidade, uma cidade com um orçamento pequeno, e que demandou tempo também, né, nós falamos aqui antes de quanto é difícil e quanto é demorado esses investimentos. Nós começamos as negociações ainda em 2013, né, olha quanto tempo faz isso, né? Final de 2013, início de 2014, algo que vai se concretizar efetivamente a partir de janeiro do ano que vem, né? E nós tivemos que dotar a cidade de uma série de melhorias em parceria. Por que demorou tanto, prefeito? Porque Só tu demora na negociação com a empresa, né? Então, ou seja, tu convencer a empresa de que uma cidade do interior, né, como Taquari, apesar de ser 90 quilômetros de Porto Alegre, mas é uma cidade pequena do interior, pode comportar uma empresa como esta, que tem uma grande demanda de tecnologia, né? Uma empresa de call center, precisa de internet rápida, enfim, né? Uma grande demanda de tecnologia e uma grande demanda de mão de obra, né? Vão ser de 600 a 1.000 empregos lá na cidade gerados o ano que vem, né? Então, tu tem que convencer ela de que a cidade é capaz de acolher a empresa e de atender a demanda que a empresa precisa, porque uma empresa dessa está acostumada a ir para grandes cidades, né? Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, enfim, que tem uma grande população. Então, qual a população de Taquari? 27 mil habitantes. Comparativamente com uma cidade que nem Canoas. Claro. Né? Então nós tivemos que fazer todo esse convencimento. Próximas. Sim, muito próximo, exatamente. Todo esse convencimento, a cidade, não, por exemplo, não tinha internet suficiente, tivemos que conversar com as empresas da cidade para fazer um investimento, para dotar a cidade da capacidade que precisa. E aí encontramos lá um prédio do antigo seminário seráfico, abandonado, que a cidade já tinha, né? E o município está investindo 8 milhões de reais de recurso próprio, né, para fazer a reforma do prédio e ali alocar a empresa. A reforma está no final, a gente espera que até janeiro esteja inaugurado. E acolher ali... de 7 milhões de reais. Isso, não, já subiu. Desde que vocês publicaram isso aqui. Desde que publicou. Vai fechar em 8 milhões, né, por uma série de necessidades. Aí tu tem aqueles problemas, a água, aí tu vai descobrir agora que a água que tem passando na frente não é suficiente para atender 1.000 pessoas dentro do prédio, então enfim. Eu achei interessante, prefeito Maneco, que aqui se aproveitou um edifício antigo. Sim, que estava abandonado. É um foi patrimônio reestruturado, foi patrimônio histórico isso, incluído dentro da área de desenvolvimento, que eu acho que é muito interessante, e até histórico. E a porque, empresa... afinal de contas, eu não sabia, foi o prefeito que me falou, mas Taquari é uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul. Quando eu vi aqui, Taquari, 170 anos, Canoas 80, eu fiquei abismado. Eu não sabia. Ignorância do apresentador. E a empresa, inteligentemente também, né,
está utilizando esta questão do interior e do prédio histórico a seu favor também, né? E levando para os clientes uma nova ideia de call center, uma inovação na área, porque a imagem que tu tem de call center é um prédio, né, com todo mundo amontoado lá dentro, né, e vivendo em condições subhumanas ali, trabalhando, né? Que é uma imagem distorcida, e aí está vendendo também essa outra imagem também. Então nós estamos, a perspectiva com a instalação da empresa lá em Taquari é que a partir dela a gente consiga inclusive, né, buscar outras ações na área de inovação e tecnologia, que para uma cidade do interior é excelente, uma cidade que tem muito jovem desempregado. Primeiro né? emprego. Exatamente, né? E que nós fizemos, por exemplo, um curso de formação lá no ano passado com 1.600 pessoas. Não tem notícia de outro curso de formação ao mesmo tempo, né, com a Univates, com a Universidade ali de Lajeado, que é da região, né, formando pessoas, preparando as pessoas justamente para esse tipo de emprego. Então, ou seja, a cidade toda se transforma com uma ação como esta, né, e é algo que a gente tem certeza que vai transformar a vida de Taquari e da região para melhor, né, para os próximos anos, aí, a partir de janeiro, quando a empresa efetivamente abrir suas portas. Hoje já são 300 pessoas de Taquari trabalhando na empresa. Muito bem. E, Regis, nesse caso é importante sempre ressaltar que um investimento dessa monta ele possibilita que outros múltiplos de investimentos se deem, né? Numa escala, né? Um investimento puxa o outro. Sim, essa é a ideia, né? Quando nós começamos a tratar com Canoas ali, ainda viemos instigando bastante a prefeitura para fazer o lançamento da fase 2, né? Que é do PCI e as demais fases. O PCI, dentro de uma ótica projeto, assim, por baixo, comporta mais de 100 empresas. E, então, imaginamos nós 100 empresas de inovação ali, criam um ecossistema sem igual para o Estado. Nós temos a meta de transformar Canoas num polo de inovação a nível de Brasil. Essa é o nosso desejo e intuito, né? E uma coisa legal, assim, Macalossi, que aconteceu, quando a prefeitura já tinha as datas que as empresas iriam se instalar, uma foi em outubro, a Exatron foi em novembro, né? Em janeiro de 2019 se lançou o programa Qualifica Canoas. Esse programa, a prefeitura visitou as empresas, 3 empresas que lá estavam instaladas, e pediu, junto com o IEITEC, que é um ICT, um centro de tecnologia, para que desenvolvesse um curso de montador para equipamentos eletroeletrônicos. E esse curso agora, cerca de, eu acho que foi agosto, a última turma que se formou 150 profissionais, dos quais 40% estão empregados. Então, nós olhando assim, o prefeito Busato teve a ideia de lançar o Qualifica, né, junto com a equipe voltada para o trabalho e educação. E olha o resultado que isso deu, né? Dentro de um período de crise, onde das 150 pessoas, 40 já estão atuando no mercado em crise. Isso, que nós já estamos agora com o início das obras da Digistar, né? Em seguida vamos aproveitar também essa mão de obra que foi preparada, né? O município de Canoas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fez esse investimento, né? E a gente procurou também para otimizar, pegar pessoas ali do bairro próximo, né? Até mesmo pela parte da mobilidade, né? Para trabalhar próximo da onde estão as empresas. A gente tem que também fazer com que os bairros tenham vida própria, né? Para descentralizar. Né? Então, essa foi uma das ideias, junto com as empresas. O treinamento, como é que chama? O estágio foi dentro das empresas, as empresas abriram as portas. Até gostaria de mencionar essas outras empresas, a TCS, né? FKS, que fabrica alarmes, e a Novos, né? Que são, e junto com a Exatron, são as 3 primeiras que acreditaram em Canoas, que investiram em Canoas. Só em investimento em obras, em prédio, foram investidos 50 milhões pelas 3 empresas, né, em termos de estrutura e equipamentos, né, não só o prédio físico, mas os equipamentos que foram comprados para ampliar as empresas. A prefeitura, junto com o governo do estado, investiu 13 milhões de reais na infraestrutura,
né? E vamos investir mais agora para a segunda etapa e logo em seguida a gente vai ampliar o parque em direção à Cachoeirinha e Esteio, porque a gente tem muita dificuldade na questão do licenciamento, que o prefeito Maneco falou, né? Que hoje é tudo demorado os licenciamentos. Então, como a Avenida Nazário, o Busato, ainda quando era o prefeito Busato, quando era deputado, ele destinou uma verba de R$1,5 milhão para Canoas, para fazer a revitalização da Nazário. Daí nós estamos tirando as invasões ali e vamos fazer no entorno da Nazário, em direção à Cachoeirinha e Esteio, a ampliação do parque, para poder facilitar o licenciamento, né? Maravilha. Prefeito Maneco, antes de nós irmos para o intervalo, eu gostaria de apontar aqui, que eu estava olhando os papéis aqui, o caderno da Prefeitura de Taquari. Eu achei impressionante o fato de que a economia de uma cidade tão pequena é tão diversificada, né? Exatamente, né? Na verdade, a economia de Taquari, ela tem essa diversidade toda também muito pelas cidades, né, do entorno. E isto que se emancipa, quase todas elas se emanciparam de Taquari, ou são netas de Taquari, e que ainda tem em Taquari a referência, especialmente na área do comércio, né, e na área da indústria, na área do emprego. E isto acaba fazendo com que a cidade tenha uma diversidade que acaba fazendo a cidade também crescer, né? Mas antes eu queria fazer uma ponderação aqui, que nós a gente se ouvindo aqui, Taquari, Canoas, né? O que a gente tem observado nesta crise, que obviamente a gente não gostaria de estar nela e ela vem se prolongando mais do que a gente gostaria também. Vão 5 anos né? de crise, né? Exatamente, e não parece haver uma perspectiva de curto prazo também para a solução. Mas o que a gente tem observado... Só para você ter uma ideia, ano que vem a previsão do Fundo Monetário Internacional é que o Brasil cresça 1%. Exato, que é muito pouco. Muito pouco. Ainda mais sendo que o Brasil decresceu muito. É 1% em cima do que nós estamos hoje, né? Então fora o que a gente deixou de crescer nesse período. Mas o que a gente tem observado, especialmente agora ali na FAMURS, né? É que estas ações que a gente está citando aqui de Taquari, está citando de Canoas, com as suas proporções pelo tamanho das cidades, isso tem acontecido em muitos municípios do Rio Grande do Sul, em que os prefeitos, as lideranças locais estão aproveitando a crise para se organizar, para melhorar a gestão e para se preparar, né, em busca de investimentos, que agora na crise a gente sabe que são mais difíceis de conseguir, mas toda a preparação que está sendo feita agora, assim que o país sair da crise, uma hora vai ter que sair, a gente vai estar pronto para poder receber melhor os investimentos e poder crescer mais rápido, né? Então eu acho que os municípios do Rio Grande do Sul, na sua grande maioria, pelo que a gente tem participado e acompanhado ali pela FAMURS, eles estão fazendo um trabalho enorme de preparação, de organização e de uma sadia disputa, né, pelos investimentos que tem hoje, mas que, se porventura não ganharem nos investimentos que tem agora, vão estar preparadas para quando melhorar a situação econômica, os investimentos chegarem, os municípios vão estar ali de portas abertas para poder crescer mais do que estamos hoje e do tamanho que o nosso estado merece. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, nós voltemos na seguida. Porra, errei tudo agora que eu falei. Voltemos na seguida, foi horrível. Acontece. Foi horrível. Voltaremos em seguida. Mil desculpas a todo o público por ter dado essa porrada no ouvido de vocês todos. Olha só, acontece, né, Beto? Nós voltaremos em seguida aqui com o Cruzando as Conversas na RDC TV. Hoje nós estamos falando sobre desenvolvimento econômico, que é um tema que eu acho que é importantíssimo. E nós temos na edição de hoje do programa o Regis Halbert, que é diretor da BINI, também da Exatron, o Nasser Souza Mohamed, que é diretor de Ciência, Tecnologia e Atração de Investimentos da Prefeitura de Canoas, e o prefeito Maneco, da Prefeitura de Taquari, vice-presidente da FAMURS e futuro presidente da FAMURS, né? Exatamente. Né, Maneco? A partir do ano que vem. A partir do ano que vem. Muito bem. Então, nós... Oi? Foi mordido? Que história é essa que foi mordido por um urubu? Bom, depois tu conta. Voltamos em seguida aqui no Cruzando as Conversas. Fiquem conosco. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Só um esclarecimento, a piada que o Beto fez aqui na saída do intervalo foi comigo, por causa do Grêmio. Eu pensei que era uma história maluca envolvendo o prefeito Maneco, mas não. Então, só para deixar muito esclarecido, é porque o Grêmio perdeu de novo para o Flamengo, né? Como é que vocês estão na tabela, hein, Beto? Estão bem? Então tá. Mas o Flamengo tem um time sensacional, vai fazer o quê? Né? E o Renato, convenhamos, o Renato tem que baixar um pouco a bola. Bem,
No programa de hoje nós estamos falando sobre desenvolvimento econômico. Né? E eu tenho aqui no programa Regis Selhalbert, que é diretor da ABINE e também da Exatron, Nasser Souza Mohamed, diretor de Ciência, Tecnologia e Atração de Investimentos da Prefeitura de Canoas, e o Emanuel Hassen de Jesus Maneco, prefeito de Taquari, vice-presidente da FAMURS e futuro presidente da FAMURS. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Vem aí o carrinho Agas 2019, uma homenagem dos supermercados gaúchos às empresas e personalidades que mais se destacaram em 2019, no dia 25 de novembro, no Grêmio Náutico União, aqui em Porto Alegre. Carrinho Agas 2019. Realização, Associação Gaúcha de Supermercados. Mais informações pelo site www.agas.com.br. Muito bem, senhores, voltamos aqui para o segundo bloco. Eu queria tratar de assuntos que são de interesse dos municípios, mas são gerais. Questões como reforma tributária, reforma previdenciária. Qual que é a visão que vocês têm em relação a essas propostas que estão sendo colocadas na mesa? Foi mencionada, e eu acho que vamos começar por aí, a reforma tributária. Recentemente, o secretário Toledo da Fazenda, lá de Carlos Barbosa, ele desenvolveu um grande estudo sobre o impacto de um dos projetos de reforma tributária que está sendo estudado e que possivelmente será até mesmo examinado aí pelo Congresso Nacional. Tem vários em tramitação no Congresso. E, segundo o estudo que ele fez, é um estudo muito complexo e muito completo, e nós tivemos aqui um painel sobre isso, aqui no Cruzando as Conversas, estava o prefeito de Bento Gonçalves, também estava o prefeito de Carlos Barbosa, e eu fiquei impressionado pelo fato de que tirava muitos recursos da maioria dos municípios e poucos municípios acabavam realmente recebendo mais recursos. Como é que vocês projetam uma reforma tributária que, de alguma maneira, possibilite um fortalecimento dos municípios e um ganho substancial para os municípios, visto que hoje, na divisão do bolo orçamentário, os municípios ficam com 18% do orçamento. E são eles os geradores de 100% das riquezas. Gostaria da avaliação de vocês. Prefeito Maneco. Nós temos acompanhado esse debate muito próximo ali pela FAMURS. Né? Começou com a reforma da Previdência, e aí, sem entrar no mérito se eu concordo ou não com ela, né? Foi aprovada, e tem um fato concreto que é os municípios e estados ficaram de fora. Tem uma outra PEC agora tramitando para tentar incluir, que eu acho que não vai ser aprovado, vai enrolar e não vão aprovar. Né? Então, ou seja, tu aprovou uma reforma da Previdência. Ela foi aprovada em primeiro turno no Senado. Tudo bem, mas eu ainda acho que vai... Né? Okay. Mas, né? Tem que passar pela... Tudo ainda. Né? Então, foi aprovada a reforma da Previdência, ponto. É um fato. Né? E cada município do Brasil, cada estado do Brasil tem outra Previdência, completamente diferente daquela que foi aprovada. O que é um absurdo total. Né? Então, independente de eu ser a favor ou contra a reforma que foi aprovada, o fato é que nós deveríamos ter uma Previdência para todos. Então, não posso ter uma Previdência em Taquari de um jeito, em Canoas de outro, no governo do estado do Rio Grande do Sul de outro. Porque isso causa uma série de problemas fiscais nos municípios e no estado e uma disputa inglória entre os municípios na medida em que tu faz concurso, etc, etc. Né? Então, é um ponto absolutamente negativo. E aí tu entra no debate da reforma tributária, e ele está só começando, mas as propostas que foram apresentadas, como tu bem disseste, ele, na maioria dos casos, ele retira recursos dos municípios. Né? E agora, na disputa do bolo do pré-sal, né, dos leilões do pré-sal, que inclusive não tiveram o sucesso que o governo esperava, mas para os municípios receberem esse recurso, nós tivemos que fazer pressão, porque os municípios iam ficar de fora de novo. Né? Então, ou seja, tudo aquilo que a gente sempre diz, e se tu perguntar para qualquer pessoa, vai dizer que tem que acontecer, quem deve fazer acontecer, que é o governo federal, não faz, que é mandar mais recursos para os municípios. O que tem acontecido é o contrário. Isso me parece ser um ponto de consenso. Né? Consenso no discurso. No discurso. Quando vai para a prática, porque aí quem está lá não quer perder. Né? E aí os municípios acabam sofrendo, e os municípios, como tu bem citaste no início do programa, é o ente que está próximo do cidadão, é o ente que está ali no dia a dia, é onde o cidadão vai bater na porta. Eu tenho que fazer uma pergunta. Tu, como dirigente, como vice-presidente da FAMURS, a que tu acha que se deve o fato
de que os parlamentares em geral são tão insensíveis a essa necessidade de um repactuamento da federação, isso ao longo de décadas, a essa necessidade de repactuamento da federação, sendo que as suas bases eleitorais são os municípios. Por que eles não abrem mão de mudar o status quo vigente no na nossa federação? 2 fatores para mim, assim, muito simples e com toda sinceridade. O primeiro é porque... Vários foram prefeitos. Vários Claro, foram prefeitos. maioria. Mas o primeiro fato, né? A classe política é desunida, especialmente os prefeitos, são desunidos, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, os deputados preferem que os municípios tenham, a maioria deles, na prática, eles não vão dizer isso, mas na prática é assim, eles preferem que os municípios tenham menos para eles poderem ter mais emenda. Quanto mais recurso o município, menos emenda o deputado. O deputado vincula o seu voto às emendas. Hoje, como é que o deputado faz campanha, a grande maioria deles, né? Não é com o seu processo legislativo, não é com aquilo que ele deveria fazer no Congresso ou na Assembleia, que são o quê? Legislação, fiscalizar. Esta é a função, né? Com certeza. Legislar, fiscalizar. Ele não faz campanha com isso. Ele faz campanha dizendo o quê? Mandei tantas emendas para o teu município. Fiz tal obra. Na verdade, ele não fez, mas mandou o recurso. Então, quando o Sempre lembrando que município... essas obras têm contrapartida financeira dos municípios. né? Mas quanto mais dependente o município fica da União, mais se mantém o status quo das coisas, mais os mesmos deputados se elegem e mais tu tem que ir lá com o Pires na mão pedir, e aí o governo ainda diz, não, viu, te dei um pouquinho. Daí, vamos lá. Na prática é isto, né? Na prática o senhor observa, quer dizer, o prefeito se elege deputado, ele esquece as suas antigas Grande urnas, porque maioria que sim. No passado ele teve que ir lá mendigar recurso. Exatamente. Né? Mas Ele muda? Isso ele dá acontece? ele dá o discurso, isso eu tô do meu partido de qualquer outro, não estou Geral, isentando ninguém. geral, ninguém tá falando de partido. Estou falando genericamente de todos, né? Tu tem exceções, óbvio, como sempre tem, mas genericamente é isso. Os deputados sobrevivem de emendas, né? E as emendas precisam de municípios fracos. Ponto. Né? E o governo federal, da mesma forma, né? Se tu tem recurso que tu administra, por que tu vai dar para os outros administrar? E daí tu vê Resumindo, é isso. iniciativas corporativistas, como por exemplo a ideia do orçamento impositivo. Exatamente. Que é o quê? Que tu consolida as emendas. Tu Mais consolida emenda. as emendas. Que é um erro do nosso governador, e que inclusive, que ainda bem que foi rejeitado, pelo menos por enquanto, de estabelecer emenda. Né? Isso é um absurdo. Que não tem emenda estadual, né? Que é uma coisa... É um absurdo. Porque, olha lá, a emenda, ela desvaloriza o trabalho do parlamentar. Ela longo prazo desvaloriza. Ela legaliza o toma lá da cá. Ela isso. cria uma artificialidade na atuação do parlamentar. Isso é um fato. A questão da emenda. E, claro, os municípios vão usar as emendas, porque precisam de dinheiro, né? te obriga, tu tem que ir lá pedir, né? Tu tem que ir lá pedir, e todos fazem, e tem que ir, porque é assim que Se não for, outro vai. o outro vai, e a população vai me cobrar, como é que tu não foi? Né? Perfeito. Vamos lá. Olha, não é bem minha área, a parte fiscal, né? Mas a gente, no convívio com os outros colegas, a gente entende que há uma necessidade de ser feita uma reforma tributária em função dessa grande quantidade de impostos que existem, né? Para fazer uma concentração. Eu sempre fui favorável ao imposto único, né? Isso foi uma posição que eu tenho, um imposto único, né? E daí depois daquele imposto faz a redistribuição. Um imposto único federal, um imposto único estadual e um imposto único municipal. Não, eu já penso no único imposto e faz a redistribuição. Essa é uma ideia que eu sempre defendi. Mas como isso não acontece, pelo menos até para dar uma segurança jurídica para as empresas que têm que contratar contadores só porque cada dia sai normativa, sai um monte de regras que a pessoa tem que passar o tempo todo estudando para ver como vai aplicar nas empresas a questão da aplicação fiscal, né? Então, acho que tinha que fazer um enxugamento, isso é necessário. E, falando da questão da federação, tem que haver uma melhor redistribuição dessa arrecadação, né? Mas foi que nem o prefeito Maneco disse, o prefeito tem que estar sempre com o Pires na mão, dependendo lá do Poder Central, né? E dos seus deputados, porque a base deles é a campanha eleitoral em cima dos 16 milhões que era, né? Anual, né? Imagina um deputado, são 64 milhões durante um mandato, é muito dinheiro. Às vezes é maior que o orçamento de certos municípios. Exatamente. De Itaquari, por exemplo. De Itaquari. Que é 60 milhões por ano. 60 milhões. Imagina, um deputado tem 64 milhões, mais que um prefeito. Quer um dinheiro, vamos lá, quer um dinheiro que poderia muito melhor ser aplicado pelos prefeitos, que conhecem a realidade aqui. Sabem onde deve ser investido. Exatamente. Esse é o drama, né?
Essas são as dificuldades, né? Mas eu acho que, enfim, isso é um processo de avanço também. Acho que nos últimos anos aí, com todas as crises, com todas as dificuldades, eu tenho dito que algo é fundamental sempre que a gente tem conseguido, que é cada vez dar mais transparência para as ações. A transparência vai levar com que a gente tenha melhores gestões, que a gente tenha melhor aplicação de recursos e faça com que as pessoas também participem mais a hora que ela enxerga o que ela está trabalhando para ajudar, né? Eu acho que esse é um caminho, né? O que a curto prazo deve ser feito, não há dúvida, é que os municípios vão se tornar inviáveis por uma série de questões que vão desde o aumento das responsabilidades, que tem acontecido. Vou dar um exemplo de Canoas, para defender Canoas tem ali os hospitais, que são referência para Taquari, inclusive em algumas áreas, né, para diversos municípios. 156 municípios. E aí o Estado não paga, é atrasado, tem que ter capital o município para poder investir. O que, quando paga, está defasado o valor, né, numa área fundamental, que é a área da saúde, por exemplo. Né? E a população de Canoas, assim como lá de Taquari... Aliás, o Estado do Rio Grande do Sul tem um déficit em relação aos municípios de investimentos na área que é gigantesco. Enorme, né? Agora o governador eleito fez um avanço aí, mas ainda não é o que se espera. Não, continua com o mesmo problema. Né? E aí a população de Canoas que vai no hospital lá não sabe que tem esse atraso, ela acha que a culpa é do prefeito. Isso. A que vai no meu hospital lá também, né? Enfim, porque a informação também... Exato, e não tem que saber mesmo. Não saber mesmo. Né? Eles querem o serviço. Exato, e merecem, né? E merecem. Né? Então, eu acho que nós precisamos avançar muito nessas questões ainda. Regis, tu que é da iniciativa privada. Vamos lá, por parte... Reformas. Eu sei que os empresários adoram as reformas. Eu gostaria da tua visão a respeito delas. A reforma tributária, nós temos uma expectativa muito grande em cima dela, como o Nasser falou. Na verdade, nós temos um manicômio tributário instaurado dentro das empresas. E é muito estressante trabalhar na área tributária, fiscal e contábil. Muito, porque as leis mudam todos os dias. E é impossível que a gente consiga dizer com 100% de assertividade que nós estamos seguindo toda a legislação tributária que existe. Então, assim, concordo também com um imposto único, né? Um imposto único arrecadado por um ente, que nas propostas que se tem, nas três propostas que se tem da reforma, seria o governo federal, que a gente já fica com o pé atrás, mas que é preciso ter menos Brasília, menos Estado e mais município. A distribuição precisa ser focada no município. O município é que é o ente que tem todo o problema da população, e a população tem que entender isso e fazer pressão para que os investimentos venham para a prefeitura direto. Quando tu dissesse que nós temos uma estrutura muito pesada, então assim, com 500 e poucos deputados, com 60 e poucos senadores, existe um debate que está sendo feito para diminuir isso aí, justamente para que se tenha menos Brasília. O Guedes tem, em alguns momentos, falado isso aí. Outra coisa que eu defendo é que, além da diminuição, eu acho que eu sou um valorizador do trabalho legislativo, porque ele é o poder que representa todas as correntes de pensamento da sociedade. Mas 500 deputados é difícil de até mesmo conseguir construir consensos mínimos. Não tem como. É impossível. Em outros lugares existem parlamentos com menos quantidade de parlamentares e melhor qualidade na representação. E tem mais um aspecto aí que nós temos que sempre trazer. A democracia tem custo, mas ela pode ser menos burocrática e pesada. Eu queria só mudar um pouquinho o foco, no sentido assim, porque há sempre uma presunção, né, nessas questões, e muito por culpa mesmo, de culpar, por exemplo, diminuir os deputados. Né? Talvez a gente devesse pensar primeiro e cobrar primeiro em diminuir a estrutura. Né? Então, ou seja, o deputado federal hoje ele pode ter aí de 20 a 30, 40 assessores. Né? Claro. Então, obviamente que hoje com as redes sociais, com a internet, não precisa. Tá? Hoje reportagem tu faz com o teu telefone, não precisa 4, 5 jornalistas e por aí vai. Né? Um monte de assessor. Senadores podem ter 80, 100 assessores. Tá? Não precisa mais. Se antigamente precisavam, bom, mas hoje, o fato é que hoje não precisa. Então, talvez a gente tenha que... Aí tem, né, verba de representação, combustível, ainda existe verba para selo. Selo na época do e-mail e das mensagens de WhatsApp. Então, talvez a gente... essas questões privilegiadas, em que pese eu achar
que não é este o nosso problema. Obviamente é necessário, reduz custo, etc., mas eu acho que não é este o nosso Eu problema. nem falo em termos de custo, eu falo de efetividade da representação. O ponto não é custo. Aí teria que diminuir os partidos, né? Também acho E que aí passa aí é um absurdo, nós né? temos que trabalhar Tu não isso. tem liderança para aí os consensos, porque tu não tem liderança para negociar, tu não, né? E tu Não tem existem 40 ideologias. Exato, e aí tu tem, né? Esse é outro grande problema. Regis completo, depois eu vou para o intervalo. Outro ponto importante, assim, nós temos cerca de 5.500 municípios no Brasil como um todo, né? Então, assim, vocês têm muita força. O caminho agora é se unir e pleitear justamente aquilo que em alguns momentos está sendo dito, que os municípios têm que receber o maior quinhão da arrecadação. Vamos fazer isso acontecer e ser realidade. Menos Brasília, mais municipalidade. Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo, depois para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, que fala sobre desenvolvimento. Então fiquem conosco, voltamos depois do intervalo aqui na RDC TV. Cruzando as Conversas de volta para o último bloco. O programa de hoje trata de desenvolvimento econômico nos municípios. Estamos aqui com Regis Selhalbert, empresário, diretor da ABINI, Nasser Souza Mohamed, que é diretor de Ciência, Tecnologia e Atração de Investimentos da Prefeitura de Canoas, e Emanuel Hassen de Jesus, que é o Maneco, prefeito de Taquari, vice-presidente da FAMURS. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Aliás, nós tivemos na última quinta-feira um programa com a presidente do Badesul, falando sobre investimentos nos municípios. O Badesul que é um grande importante, né? Muito importante. Aqui no Rio Grande do Sul, o Badesul e o BRDE. São dois agentes fundamentais para os municípios do Rio Grande do Sul, especialmente nesse momento de crise, nesse momento de dificuldades na obtenção de recursos. São dois parceiros fundamentais. Lá em Taquari, por exemplo, eu tenho parceria hoje com os dois em andamento, Badesul e BRDE, em diversas áreas. A informação que nós tivemos aqui é que mais de 200 municípios aqui no estado já foram contemplados com investimentos obtidos através de uma parceria com o Badesul ou tiveram projetos aprovados com a consultoria do Badesul. Isso é muito importante. Eu não sei como é que está lá em Canoas. Canoas, aprova ela o próprio... O PCI, as empresas lá tiveram financiamento tanto do Badesul quanto do BRDE. São parceiros importantes para a iniciativa privada também. E mais do que investimento em si, o know-how dessas instituições é sempre muito importante, né? Porque, vamos lá, tu pega um município super estruturado que nem Canoas, ou Porto Alegre, ou Bento Gonçalves, ou até mesmo a minha cidade Farroupilha. Vamos pegar Taquari, que é uma cidade pequena, mas que está no contexto de uma região com alto potencial de desenvolvimento. Elas têm equipes qualificadas, os prefeitos sabem como agir e tal, e às vezes é importante ter o apoio dessas instituições. Mas em muitos casos você tem municípios pequenos, longínquos, que não têm o know-how para obter o investimento necessário. Tem a demanda, mas não tem a capacidade de constituir equipes que consigam viabilizar projetos viáveis, entendeu? Então, o know-how dessas instituições eu valorizo tanto quanto o aporte financeiro que elas dedicam. Né? Isso eu acho que é importante. É fundamental. O BRDE e o Badesul. São duas instituições aqui no Rio Grande do Sul que os municípios não vão abrir mão nunca pela parceria que exercem e pelos objetivos que a gente consegue atingir junto com eles. Muito bem. Senhores, nós estamos indo para a rodada final aqui. Já estamos... Quanto tempo temos de programa, Beto? 6 minutos, então, 2 minutos para cada um, para suas considerações em relação ao desenvolvimento de suas respectivas áreas. Taquari, Canoas e ABINI, prefeito Maneco. Eu queria aproveitar aqui para fazer um convite, que é na área do desenvolvimento também, desenvolvimento do turismo. Beto, pega aqui enquanto o prefeito fala, vamos mostrar aqui. Dia 6 e dia 14 de dezembro, Taquari realiza a 28ª edição do Natal Açoriano em Terra Gaúcha. Dia 6 e dia 14 de dezembro. Dia 14 à noite para o público. Exatamente, dia 14 à noite principal de encenação do Natal, às margens da lagoa, que a foto está aí na capa da revista, né? Então, vou mostrar.
É isso, com a encenação de Natal, show do Maiara e Maraísa, enfim, acompanhe pelas show redes correto. sociais do município aí que a gente vai divulgar toda a programação. E também aproveitar, a FAMURS está realizando no dia 25 e 26, que é o tema do nosso programa, vai ser pauta de debate no dia 25 e 26, segunda e terça-feira. A FAMURS está realizando um grande encontro no Plaza São Rafael, que vai discutir justamente a situação dos municípios frente a esta crise que nós estamos vivendo e junto com isso, né, vários dos temas que a gente debateu aqui para o desenvolvimento econômico da cidade. Então, dia 25 e 26 vão ser 2 dias aí que os prefeitos, secretários, vereadores, enfim, toda a classe política institucional do Rio Grande do Sul vai estar ali no Plaza São Rafael debatendo esses temas e todos estão convidados para participar lá com a gente também. Muito bem. Prefeito, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa hoje. Parabéns pelo trabalho realizado em Taquari. E tu sabes que a emissora e o Cruzando as Conversas são de portas abertas para as demandas municipalistas, para a FAMURS e para a Prefeitura de Taquari. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição aí participar aqui junto com vocês. Muito bem. Massa. Canoas. Canoas, né? Então, primeiramente agradecer o convite e dizer que na próxima oportunidade o prefeito Busato vai participar do teu programa aqui contigo. Hoje, por uma agenda assim Ele foi muito bem representado. Muito obrigado. Agradecer o Regis e o Maneco, né, pela convivência desses minutos aí, 1 hora e pouco, a gente trocou uma ideia. Mas dizer que Canoas está buscando, através dos seus investimentos, né, de atração de empresas, né, nos seus 2 polos principais, que é o PCI, Parque Canoas de Inovação, e a segunda fase do Jorge Lanner, porque são das empresas que geram as riquezas, porque uma prefeitura ela não gera dinheiro, ela vive da arrecadação fiscal, né? Então, como é que nós vamos fomentar? É através da iniciativa privada que investe no nosso município, e nós estamos... Para outras empresas que ainda não conhecem Canoas, estamos à disposição lá na Secretaria do Desenvolvimento Econômico para fazer uma rodada de conversa, né, para apresentar o que Canoas tem para oferecer para essas empresas. Tem a lei do Fundecam, tem diversos atrativos para essas empresas, né? Então, dentro dessa lógica, o município de Canoas, para poder investir em saúde, educação e em outras áreas, precisa ter uma boa participação na parte empresarial, né, nos empregos que geram a riqueza para o município. E boa noite, muito obrigado a todos. Muito bem, novamente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, né? Parabenizar pelo trabalho que tem sido desenvolvido ali no governo Busato em Canoas. Tem sido uma referência sempre muito positiva no noticiário relativo ao desenvolvimento econômico. E o detalhe é que Canoas é um dos principais PIBs do Rio Grande do Sul, mas às vezes as pessoas acabam deixando de lado Canoas em virtude de Canoas estar muito próxima a Porto Alegre. Então é bom a gente sempre publicizar as boas iniciativas que surgem ali, porque é um polo fundamental para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Verdade. Vai ficar aí o registro. E da mesma forma, a emissora e o programa estão à disposição. Okay? Muito obrigado. Regis, muito obrigado pela vinda aqui ao programa e eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o trabalho da BINI. Bom, dia 25, Macalossi e demais da mesa estão convidados. Nós teremos a nossa reunião almoço de encerramento do ano, onde nós vamos fazer a apresentação do crescimento, do que a indústria teve. Tivemos um pequeno crescimento esse ano, vamos apresentar na segunda-feira, tratando da internet das coisas, indústria 4.0, realidade aumentada, inteligência artificial, ou seja, todo esse calabouço que se tem no envolvimento da tecnologia, da qual a nossa empresa, a nossa indústria é precursora para o desenvolvimento tecnológico de todas as demais. Uma preocupação grande que nós estamos tendo nesse momento, eu participo do Transforma RS, que é uma iniciativa privada junto com o governo do estado, para trazer atratividade para o jovem nas áreas de tecnologia. Um debate que nós viemos tendo constante é que em 10 anos, a grande parte dos empregos que aí estão não vão existir mais. E nós temos que preparar essa turma, mudar o mindset, preparar ele para ser um intraempreendedor dentro das empresas também, né?
e dentro de uma condição do capitalismo responsável também, que é o que prega as nossas empresas lá do PCI. Então, indústria 4.0 e internet das coisas são temas prementes para desenvolvimento e oportunidades para novas empresas entrantes dentro do nosso setor. Muito bem, Regis, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Eu tive o prazer de estar em uma das reuniões de almoço da BINI e tenho feito um trabalho sensacional e, sem dúvida, são entidades como essa que viabilizam o futuro financeiro e econômico do nosso estado e dos municípios que fazem parte da nossa construção como sociedade. Então, parabéns aí, novamente. Bom, e eu quero estender o meu abraço ao nosso querido Oscar Kronmaier, professor Oscar, que esteve aqui não faz muito tempo, né? Grande figura, uma pessoa de um conhecimento extraordinário. Estava mandando mensagem aqui para o programa, obrigado pela audiência, sempre muito prestigiosa. Senhores, muito obrigado aos três por terem vindo nessa noite. O painel foi ótimo aqui sobre desenvolvimento. Nós voltaremos a este tema e outras oportunidades. Amanhã, o Cruzando as Conversas debate criação de partidos políticos. Em passant, tocamos neste assunto. O presidente Jair Bolsonaro anunciou o Aliança pelo Brasil. E nós vamos ter aqui especialistas na área eleitoral e também alguém ligado à fundação do Aliança pelo Brasil, que é o mais novo partido que está surgindo aí no cenário político brasileiro. É mais do mesmo? É um outro partido? O que dá para esperar? Então fiquem ligados amanhã a partir das 22 horas aqui na RDC TV. Você já sabe, canais 24, 524 da NET e @RDC TV Digital. Uma boa noite de segunda-feira a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.